Olá meus irmãos, hoje vamos saber mais um pouco da vida do apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus. Já inscreva-se em nosso canal, deixa seu gostei, porque tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito na sua fé, na sua vida com Deus. Para começar esse vídeo vamos começar falando de como se deu início o ministério do apóstolo Paulo. Paulo, que antes do encontro com Cristo, se chamava Saulo, era um perseguidor de cristão, porém este homem teve sua vida e seu caráter transformado. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou conforme está registrado no livro Atos capítulo 9 versos 17 e 18. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos de seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. Atos capítulo 9 versos 20 e 22, e no livro de Gálatas capítulo 1 verso 17. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual o lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida, conforme está registrado 2 Coríntios capítulo 11 versos 32 e 33. Naquela época ele fugiu para Jerusalém. Gálatas capítulo 1 verso 1. Até então, ele havia completado cerca de 3 anos voltando para casa. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Justamente então Barnabé estava pronto para apresentá-lo aos líderes cristãos. Contudo, a sua estadia em Jerusalém foi muito curta porque os judeus tentaram novamente matá-lo. Por causa disso, os cristãos decidiram excomungar Paulo, e Deus confirmou esta decisão com uma visão. De acordo com suas próprias palavras em Gálatas capítulo 1 verso 18, ele ficou com Pedro apenas 15 dias. Esta informação corresponde à história de Atos capítulo 22 verso 17 ao 21. Paulo finalmente deixou Jerusalém antes de conhecer os outros apóstolos e antes que a igreja judaica o conhecesse pessoalmente. Mas os crentes locais já estavam ouvindo boas notícias sobre Paulo. E as igrejas judaicas em Cristo não viram isso. Mas eles apenas ouviram daquele que uma vez nos perseguiu, agora está pregando a fé que uma vez destruiu. Gálatas capítulo 1 verso 22 e 23. O silêncio em Tarso e o trabalho em Antioquia. Não muito depois disso, o apóstolo Paulo foi enviado para Tarso, sua cidade natal. Lá ele permaneceu em silêncio por cerca de 10 anos. Disse que este foi um período tranquilo no ministério do apóstolo Paulo, mas também é possível que ele tenha estabelecido várias igrejas na área. Os estudiosos afirmam que as igrejas mencionadas em Atos capítulo 15 verso 41 foram fundadas por Paulo na mesma época. Aparentemente, Barnabé ouviu o que Paulo estava fazendo e pediu a Antioquia que ajudasse o apóstolo. Seu objetivo era ajudar Paulo a cumprir sua promissora missão evangelística entre os gentios. Cerca de um ano depois, houve uma grande fome. Então os crentes de Antioquia fizeram uma oferta para ajudar os cristãos judeus. Este investimento foi feito por Paulo e Silas. Depois de completarem o trabalho missionário, Paulo e Silas retornaram para Antioquia. Este período em Antioquia foi um período importante no ministério do apóstolo Paulo. Foi lá que começou sua missão de espalhar o evangelho aos gentios. Enquanto estava em Antioquia, o Espírito Santo falou à igreja para separar Barnabé e Paulo para a obra que Deus os estava chamando a fazer. A jornada missionária do apóstolo Paulo apenas começou. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13 versos 2 e 3. Amém, queridos, esse é o vídeo de hoje. Não deixem de assistir ao vídeo que vai aparecer nos cards, ou pesquise no nosso canal sobre as viagens missionarias de Paulo, para saber mais sobre esse grande servo de Deus que tem muito a nos ensinar sobre servir a Deus nos nossos tempos. Que Deus abençoe sua vida e não se esqueça de deixar seu gostei, inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo.
Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.